Eu sou Paulo Júnior e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito brilhante, que é o Paulo aqui. Paulo, muito obrigado pela tua presença e pelo seu tempo aí para vir nos trazer a sua experiência admirável. Muito obrigado. Conta um pouquinho, Paulo, da sua infância, onde você nasceu e o que você estudou, onde você trabalhou. Quiser falar o nome das empresas, você fala, não? Claro. Depois a gente vai entrar nessa parte. Ótimo. Obrigado, primeiro agradecer pelo convite de estar aqui, que é um prazer e uma honra poder compartilhar com vocês essa minha experiência. E agradecer ao Cairala que acabou me apresentando. Que o Cairala que nos apresentou, né? Porque na realidade a minha vida, eu sempre defino que eu sou um cara de muita sorte, porque eu nasci numa condição financeira bastante difícil. E eu, como o Cairala começou a trabalhar de office boy, meu primeiro emprego ele foi como aprendiz de arquivista. E eu me considero isso até hoje. Eu acho que eu sou um aprendiz até hoje. Todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa. E o interessante nisso é exatamente que eu não guardo o que eu aprendi para mim em hipótese alguma. O que eu aprender aqui hoje, certamente quando eu chegar em casa ou amanhã trabalhando, eu já vou conversar com essas pessoas. Porque eu não sou uma ilha, eu vou morrer, então eu tenho que, colocar para fora tudo aquilo que eu puder fazer para contribuir com as pessoas. É uma missão de vida, exatamente, é uma missão de vida. Então, na realidade, eu digo que eu dei muita sorte, porque apesar de ter nascido na Moca, numa situação ruim, eu acabei tendo a oportunidade chance de poder estudar muito, me dedicar muito a aprender, né? Fiz vários cursos, consegui me formar em administração de empresas, em sociologia, como professor de estudos sociais. Acabei fazendo pós-graduação em marketing e também em negociação, com um professor americano chamado Chester Carruth, que é o dono do Carruth Institute, que realmente é um top na negociação, ele é fantástico. E tudo que eu aprendi com eles foi exatamente me mesclando nessa massa híbrida que eu sou, que é a minha formação profissional, porque eu nunca fui bom em nada, verdade, eu nunca fui. Quando eu era criança, eu tinha maior inveja daquelas pessoas que falavam: o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser bombeiro, eu vou ser artista de teatro, eu vou trabalhar com relacionamento. Eu falava: eu quero ser milionário, né? Eu não sabia nem o que era ser milionário e como fazia, eu sabia que meu pai não era. Então eu queria alguma coisa diferente, não conseguia, até hoje não deu certo. Mas eu morria de vontade de dizer: puxa vida, eu queria ser bombeiro, mas não queria, não sabia o que eu queria, né? Aí eu falei: já que eu não sei o que eu quero, eu vou ter que testar muita coisa para poder me identificar com alguma delas. Só que eu percebi uma característica minha, que eu não acho nem até bonita, mas eu sou um cara volúvel. Então, quando eu aprendo uma coisa, que eu domino essa coisa, eu passo para frente o máximo que eu posso, e aí depois eu parto para outra. Então essas foram as fases, aqui tem um pouquinho da minha trajetória, onde ela vai dedicando vários momentos da minha vida. Basicamente, como eu falei, eu dei muita sorte porque eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito boas, como a Unilever, a Bombril, a General Motors, né? E mais recentemente a BIC, né, que faz os canetas, que inclusive até eu preciso corrigir uma injustiça, porque o nosso presidente, ele usava a caneta BIC e parou de usar por causa da briga com o Macron. E ele errou, porque o dono da BIC, o Bruno Bic, é a pessoa mais ética que eu já conheci na minha vida. Se tem uma pessoa que é honesta e que eu acredito nele e que me incentivou e me orientou muito, é o Bruno Bic, o dono das canetas BIC. Eu nem sabia que era sobrenome. É o Bruno Bic. Na realidade o nome dele é B-I-C-H. Mas como o som BIC nos Estados Unidos não fica tão bom, eles tiraram o H para ficar só BIC, né? Entendi. E é uma empresa que nada, ela tem mais presença do que a ONU, porque a BIC vende em mais países do que a ONU. E também ela, assim, está nas classes todas, todo mundo. E eles têm fábrica em 32 países, quer dizer. E o Bruno me ensinou uma coisa, que isso também orientou a minha vida.
que é trabalhar com 3 quesitos: método, precisão e disciplina. Então, se você consegue focar o seu aprendizado com método, precisão e disciplina, você consegue fazer qualquer coisa. Então, hoje, sem falsa modéstia, se eu tiver que me propor algum desafio, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Por quê? Porque eu posso, eu não sou, como diz o outro lá, um ser defecante. Eu sou um cara que raciocina, eu posso. Então, se eu pegar um livro do Kant, eu vou entender o Kant. Vai levar um ano, mas eu vou entender o livro do Kant. É uma questão de método, precisão e disciplina. Então, nessa minha carreira profissional, o que aconteceu? Eu nunca tive uma vocação, mas eu sempre gostei de gente. E eu sempre me dediquei a entender as pessoas, e entender como que a pessoa se comporta comigo, por que ela se comporta comigo. E isso é muito bom, porque quando você entende o lado da pessoa, você consegue perdoar. Se ela te agride, fala, eu no lugar dela talvez fizesse a mesma coisa. Então, a empatia, né? Exatamente, essa empatia que se cria com as pessoas é que hoje, ironicamente, é a chave mestra do meu trabalho atual. Porque eu, quando ligo para fazer uma prospecção, acho que daqui a pouquinho a gente vai falar das minhas atividades. Sim, perfeito. Eu, quando ligo para fazer uma prospecção, eu faço aquilo que o nome da empresa diz: pesquisa com assertividade. O que faz o assertivo? O assertivo, ele te diz aquilo que você não quer ouvir, não te agride e ainda te leva a concordar com você. Você fala, realmente, eu não queria isso, mas você está certo. Então, a abordagem assertiva é assim. Então, quando eu ligo para um prospect meu, ele não me vê como inimigo, ele me vê como um cara que realmente está querendo ajudá-lo, porque eu ajudo. Antes de ligar, eu estudei o caso dele, eu estudei a necessidade dele, então eu ligo para o cara e ajudo. E falo, olha, eu posso te ajudar até aqui. Se você quiser uma ajuda completa, contato o meu cliente, que é ele que vai te dar o último passo, né? Então isso tudo foi um mix de coisas que foram acontecendo. Eu, na minha vida toda, sempre trabalhei com vendas e principalmente marketing, né? E eu sentia uma dificuldade muito grande para poder avaliar as ações de marketing que a gente fazia. As pessoas, se você tinha que promover uma pessoa, qual é o critério que eu vou usar? O Paulo está contando uma época que não tinha internet, tá? Então, a busca de informações, de metodologias, era tudo diferente. Era tudo diferente, é verdade. Não, e você falou um negócio interessante, porque é fato, hoje as pessoas que estão tão acostumadas a viver online, elas não imaginam que há 15 anos atrás você não tinha e-mail. Exatamente. Há 20 anos, o primeiro e-mail está comemorando 50 anos agora, né? Só que para nós tem 20 anos. Isso, exato. Então não existia isso, correio eletrônico da época. Então, quer dizer, quando você falava em avaliar uma pessoa, era uma coisa muito difícil. E aí o que eu fiz? Na minha procura por entender, eu trabalhava com vendas, trabalhava com marketing, mas fui procurar uma empresa para poder fazer avaliação de desempenho. E aí eu conheci um cidadão chamado Robert Daniels, que ele é um psicólogo comportamental, foi presidente do George Aumenta, do Instituto Americano de Psicologia Comportamental, e ele desenvolveu uma metodologia de avaliação de desempenho baseada em análise comportamental aplicada. É uma coisa impressionante. Outra coisa que mudou a minha vida também. Porque eu falei, puxa vida, pera um pouco, eu consigo avaliar uma pessoa e eu consigo orientar essa pessoa baseado, inclusive, para que ela mude o comportamento dela. E eu vou dizer uma coisa que muitas vezes choca as pessoas, mas que passou comigo e, sei lá, se algum dos espectadores aqui tiver passado também. Normalmente, quem que é a pessoa que mais gosta da gente? Os pais, né? Pai e a mãe são as pessoas que mais amam a gente, né? Não deveria ser assim. Eu acredito seriamente que meu pai me amava também, muito, já é falecido, que Deus o tem. Mas, quando eu era garoto, nessa minha ânsia de aprender coisas, tinha coisas que eu aprendia mais, português, por exemplo, já visto que hoje eu escrevo livro, e tinha coisas que eu aprendia menos, matemática. Eu era muito ruim em matemática, sou muito ruim até hoje em matemática. Eu faço conta bem, mas eu sou muito ruim em matemática. Então o que acontecia? Eu estudava, chegava em casa e mostrava um boletim para o meu pai. Então eu tinha 10 de história, 10 de geografia, 10 de português e 4 em matemática. O que o meu pai, a pessoa que mais me amava, me falava? Pô, desse jeito não dá, você tem que melhorar a tua matemática, né? Você tem que... o que eu faço? Você tem que tirar 5.
Bacana. Vocês já viram essa cena acontecer em algum lugar? Acho que já, né? Agora, imaginem a mensagem que eu, Paulinho, recebi do meu pai. Paulo, não adianta nada você tirar 10 em História, 10 em Geografia, 10 em Português, se você não passa em Matemática. Então... você podia ter média 5 em tudo. Isso, fique na média. Ou seja, o meu pai, a pessoa que mais me amava no mundo, me disse, Paulo, seja medíocre, fique na média. Entendeu? Então, e quando o certo é você estar acima da média. Exatamente, você tem que se superar o tempo todo. Mas o que eu aprendi com meu pai foi isso, seja medíocre, entendeu? E eu não concordei com ele, ainda bem, né? Porque senão acho que talvez eu nem estivesse aqui. Mas a verdade é que realmente foi uma coisa que foi, sabe, que aliás inclusive orienta alguns dos meus livros de contos, essa percepção que eu tinha como criança e que eu não entendia, mas eu via o negócio acontecer. Então, na época, pela pouca experiência, pela falta completa de experiência, eu não entendia. Hoje eu entendo, mas eu falei, poxa, eu tinha a percepção. E quando eu me associei a esse americano, foi muito interessante porque, primeiro, a metodologia no Brasil ela não era conhecida. Aliás, ela estava há 20 anos à frente do tempo na época. Sim. E eu acho que continua ainda muito. Tanto que tem uma turma na PUC que trabalha, que segue muitas ideias do Aubrey Daniels, hoje chama OBM, Organization Behavior Management. Então é um negócio muito interessante. Mas a metodologia dele, que é um método matemático, é que me levou a fazer essas avaliações em todas as minhas áreas de atuação. Então eu ia para o marketing, análise comportamental aplicada na ação de marketing, e avaliar a pessoa, que é avaliação de desempenho, análise comportamental. Fazer o meu trabalho de Client Hunter, eu faço análise comportamental do meu cliente. E aí eu consigo fazer uma pesquisa assertiva com ele. Então hoje, por que eu faço tudo isso? Porque na minha carreira profissional, como eu falei, eu tive muita sorte. Eu fui ocupando postos de gerência, de alta gestão, de diretoria, cheguei a ser presidente da BIC na Venezuela. Eu fui o primeiro brasileiro promovido para assumir um país, né, um escritório num país da BIC, fora de alguém que não fosse francês ou americano. Eu fui o primeiro brasileiro que teve essa oportunidade. E graças a Deus, sem falsa modéstia, acho que eu tive um resultado muito bom. A Revolução Bolivariana não me ajudou em nada. Inclusive eu tive, isso é uma coisa que parece até estranho, mas eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Hugo Chávez para apresentar um projeto para ele, que era o projeto do empreendedor bolivariano. Porque casualmente, aí é sorte mesmo, né? A casona que chama, a casa onde o Chaves morava, que é a casa do presidente da Venezuela. Isso era 2002, 2003? 2002, faz tempo já. O bairro onde ele morava era Los Palos Grandes, né? Não, não é Los Palos Grandes, ali é... Palos Grandes é um pouquinho mais para frente. Não. Quando eu fui lá, o pessoal falava que era... como é que chama? Devagarinho. Agora me deu, mas é porque a gente chama de La Casona, né? Isso, Los Ruices. Ele fica em Los Ruices, a Casona. Então o que acontece? O escritório da BIC era do lado da Casona. Então a gente tinha um acesso fácil. O restaurante que eu almoçava todo dia, os generais vinham lá também almoçar. E no fim das contas um dele arranjou. E quando eu apresentei o projeto para o Hugo Chávez, ele falou, olha, São Paulo, aquele jeitão, né? Ele falou assim, mas bueno, pero eso es capitalista, haga algo através de uma comunidade e tal. Eu falei, meu amigo, eu não posso fazer isso aqui, porque... Socialmente só, né? Não tem, isso aqui é um projeto, porque eu ia pegar 500, é aquela história, né, da geração de emprego. Eu ia pegar 500 famílias para fazer um microcrédito para eles comprarem produtos e revenderem e se transformarem em microempresários. Só que ele não queria o microempresário, ele queria uma cooperativa. E eu falei, na cooperativa isso não vai funcionar. Que é aquela história, por que eu vou trabalhar se ele está trabalhando para mim? Exato. Aliás, é o que está acontecendo lá, infelizmente, é isso, né? Mas eu sei que quando eu nessa evolução que eu falei do trabalho, eu sempre tive necessidades que ninguém me prestava. Eu procurava fornecedores e esses fornecedores não me atendiam. Então, quando eu acabei voltando para o Brasil, isso foi em 2005, eu falei, puxa vida, eu agora, eu estou velho, né? Paulo, em que momento que você estava conversando antes,
te deu um estalo assim, falar, eu tenho que ser outra pessoa agora? Isso aí foi um momento da minha vida, quando eu tinha 35 anos, que eu tive um problema de saúde, eu tive câncer no intestino, né? E como meu avô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, eu com câncer aos 35 anos, eu descobri meio que tardiamente, né? Eu falei, eu vou morrer, né? Não tinha muita escapatória. Mas graças a Deus eu conheci um médico que era fantástico, e ele me operou, né? Assim, mas também foi assim, na segunda-feira de manhã eu já estava sendo operado, e aí eu tive que fazer aquele tratamento, que você conhece, quimioterapia, radioterapia, tudo que acaba com IA, e foi muito difícil. E eu não entendia, juro por Deus, eu falava, por que eu não morri? Seria tão mais fácil, né? Eu morria. Eu falei, se eu estou vivo, eu tenho alguma razão. Alguém lá em cima gosta de você e quer que você faça mais. Exatamente. Ele falou, não, tua tarefa não vai acabar aqui, não vai ser fácil, né? E aí eu fiquei raciocinando em toda a minha história de vida, as coisas que eu procurei, e falei, não, acho que eu decidi. A minha vocação é gerar emprego. É procurar emprego para as pessoas, é gerar renda dessas pessoas. E graças a Deus, olha, eu sou muito, muito feliz e muito realizado nisso. Eu não vou falar nenhum número, que é para não parecer falsa de modéstia, mas eu posso dizer que uma das coisas que mais me deixa feliz é quando alguém que eu contratei para trabalhar chega para mim e fala, Paulo, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, eu formei minha filha, comprei minha casa, comprei meu carro. Não é lindo isso? Isso, maravilhoso. Você poder dar para a pessoa uma oportunidade para que ela faça, ela que desenvolva, sabe? E ela replique aquilo e mande para frente esse negócio. E eu consegui, aqui não é nenhuma propaganda, mas existe uma entidade que, aliás, agora está sofrendo um revés grande do governo, as entidades que formam aprendizes para o mercado de trabalho, eles estão querendo modificar a legislação, não sei, a turma que trabalha com isso está bem a par. Mas essa entidade, ela forma por ano alguma coisa como 400 aprendizes, né, às vezes 500. Então a gente forma e consegue o primeiro emprego. Então o meu trabalho nessa ONG era exatamente conversar com as empresas e convencer os empresários a contratar os aprendizes e montar planos de desenvolvimento para que os garotos e as meninas pudessem ir para lá e conseguir o primeiro emprego. Sustentável. E grande parte deles começou como aprendiz e depois foi efetivado. E hoje, inclusive, tem alguns diretores de empresa lá em Diadema, porque a Sodiprom, ela tem uma coisa em comum comigo. Eu comecei a trabalhar em 1970 e a Sodiprom foi inaugurada em 70. Então, nós dois vamos fazer 50 anos de trabalho no ano que vem. Então, hoje a Sodiprom, ela já formou algo como uns 20 mil aprendizes. Então é realmente uma coisa assim, muito, muito bacana esse trabalho. E é essa vocação. Eu, quando entrei na BIC, eu tive a oportunidade de fazer o startup de uma empresa da BIC no Brasil, que não existia, que é uma operação muito legal. E eu optei pelo projeto de distribuidores. Então eu montei 350 distribuidores, cada distribuidor tinha em média 3 vendedores, o que dá mais de 1000 pessoas vivendo exclusivamente daquele negócio. Então é uma satisfação muito grande, viu? Muito grande. Bacana. Ô Paulo, em que momento que você falou, vou começar a escrever? Então, foi uma coisa que sempre, desde criança, eu sempre gostava de escrever. Aliás, eu gostava tanto que eu sempre brinco que eu comecei a trabalhar com 8 anos porque os meus coleguinhas de classe não sabiam fazer redação, então eu fazia para eles e vendia a redação, né? Certo. Aliás, é até uma piada, porque todo ano a gente saía de férias, né? A professora voltava, né? Quando voltava as férias de julho, escreva a redação da onde você passou as férias, né? E eu sempre lá, viagem em assuntos, né? Então, pau. E imagina a besteira, né? Quer dizer, escrever que os moradores da estrada acenavam a nossa passagem. Olha, onde é que eu ia tirar uma ideia dessa? É aquilo que... Mas a verdade é que funcionava bem, porque todo mundo tirava 9, 10. Ficava lúdico, né? E eu sei que eu comecei a fazer isso. Aí quando eu comecei a trabalhar, principalmente na avaliação de desempenho, eu falei, eu tenho que normatizar esse negócio aqui para poder colocar o projeto para frente. E aí, conforme eu fui mudando o meu foco, eu fui escrevendo os livros.
Até que chegou uma hora que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me divertir, e comecei a escrever os contos breves. E já estou no 5º livro de contos breves, e eu acho aquilo uma delícia, porque na realidade o que eu estou falando para vocês é o que eu escrevo no meu livro, então não é uma autobiografia. Eu brinco que eu tenho mais história para contar que o Walt Disney, né? Então eu vou escrevendo e as pessoas me dão um feedback legal. Se isso serve de exemplo para alguém... O primeiro deles qual foi? Na realidade o primeiro deles foi esse aqui, que é uma avaliação... De retorno de investimento. Exatamente, como calcular o retorno sobre investimento em ações de marketing. Porque o que acontece? Você é empresário e vai fazer uma feira de negócios, né? Vai montar um stand numa feira. O trabalho de marketing é bacana, você aluga espaço, contrata as recepcionistas, o serviço de baile, deixa lá uma semana, traz todo mundo e faz. Só que quando a feira acaba, o teu diretor te chama lá e fala assim, escuta, e aí o negócio foi bom? Vê as fotografias, o stand cheio, o uísque acabou, e não sei o que. Aí você fala, pô, mas vendeu? Não, alguma coisinha sempre vende. Então, aí você começa a fazer, e o pessoal tem métricas, claro, tem algumas que são até bastante sofisticadas, mas elas são muito imparciais, sabe? Porque não é uma coisa... Às vezes você faz um contato que vai te gerar um negócio daqui a um ano. Então, este negócio, ele não entra no cômputo, porque não foi fechado. Então, se você pegar os negócios que você fecha imediatamente para te calcular o retorno, esquece. Ou seja, ninguém sabe o que está fazendo na feira. Os vendedores, eles acreditam que na feira eles não estão trabalhando, porque trabalhar é tirar pedido. Eles estão achando que estão se Eles acham que estão ali, não, estão tendo uma encheção enorme de pegar bêbado, cliente, gente que vem... E isso foi uma coisa que eu sempre sofri muito, porque você contrata uma empresa, algumas boas inclusive aqui, com aquele negócio eletrônico, né? Então, a hora que a pessoa vem, aí chega no fim da feira, o cara te dá um CD com 15 mil nomes, fala, isso aqui são os teus visitantes. O gerente de marketing, que pagou a conta, fala para o gerente de vendas, está aqui, 15 mil clientes para você. O gerente de venda dá para o vendedor e fala, agora liga para esses caras, né? Bacana, porque tem o cadastro, né? Aí o fulano liga para o primeiro e fala assim, olha, você esteve na feira. Eu tive sim, é que o meu cunhado não pôde ir, ele me deu o convite. Tal, isso, aquilo. E aí vai, o segundo, nossa, você tinha umas meninas bonitas lá e tal, nossa, tinha uma cerveja gelada. Quer dizer, o cara faz 10, 15 ligações e vê que é tudo... não tem critério absolutamente nenhum, sabe? Como é que você vai medir um negócio desse? Aí o que o vendedor profissional ligou para 15 pessoas e não conseguiu, ele pega o CD, joga no lixo e acabou o problema dele, sabe? Não tem consequência nenhuma para ele. Até porque ele já estava muito cheio de ficar naquela feira. Ele sabia que não ia dar em nada. Eu quero me ver com aquele CD cheio de gente que não quer comprar, eu vou atrás de quem quer comprar, que é o que paga o meu salário. Então, isso aí me levou a uma outra fase, que é a fase do Client Hunter. Por quê? O que acontece? Caçador de clientes. Isso eu descrevo bem no livro, porque eu já passei por todas essas fases, né? Aí você chega e fala, então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, o vendedor não vai jogar o CD no lixo. Então eu vou contratar uma garotinha, estagiária, e vou dar para ela o CD e falar, liga para esse pessoal aqui. Aí a menina liga e fala, alô senhor, eu gostaria de estar falando com aquela pessoa que esteve na feira. Desculpe, né? O pessoal que trabalha com telemarketing, tem todo esse gerúndio, né? Aí o cara pega e desliga, não quer saber. Aí a menina fala, não vendi nada, então. Aí o cara fala, não, é que você é muito jovem, você não tem experiência. Ele já não testou o vendedor, testou a menina. Aí ele fala, eu vou botar um estagiário. Só que o estagiário, ele está ali para fazer um estágio, ele não está para fazer telemarketing. Então ele começa a fazer as ligações e, primeiro que ele não é vendedor, então ele não sabe nem o que ele vai oferecer para a pessoa. A pessoa também não está muito interessada, é dinheiro perdido. Porque ele não tem metas. Aí o pessoal pega, vamos contratar um administrativo. Aí você onera com folha de pagamento, com imposto, e o cara liga e o mesmo problema. Então você vai redundando nesses negócios e levando em conta um outro fator perverso que pouca gente não atenta. Quando você pega um banco de dados,
banco de dados que você É um compra, banco de dados. Né? que é um banco de dados, né? Você compra, ele tem uma desatualização vegetativa, anotem aí que vocês não sabem disso, ele tem uma desatualização vegetativa que pode chegar a 80% ao ano. 80%. As pessoas mudam de emprego. Porque hoje em dia, você veja, 14 milhões de desempregados, há um ano atrás estavam trabalhando, eles tinham um e-mail, tinham um telefone, tinham uma empresa, tinham um sobrenome. Hoje está no limbo. As empresas são compradas. Eu faço serviço de Client Hunter, todos os dias eu ouço, não, olha, me liga depois que a minha empresa foi comprada pela tal, a outra foi comprada pelo não sei o quê, ponto, já mudou todo o cadastro do camarada. Então, essas pessoas que compram, não que o banco de dados não seja bom, ele é bom, só que ele é inconsistente. E eu desafio vocês a pegar o teu celular e liga para todo mundo e vê se já não mudou alguém. Sabe? Porque muda. Sempre alguém mudou. Então essa atualização do banco de dados é fundamental para fazer um trabalho desse tipo. E as pessoas não fazem isso. Como elas precisam de volume, né? Então eu vou, como essas empresas, né, que claro, são muito boas, eu vou te mandar 10 milhões de e-mails, não sei o quê. Pô, mas para um pouquinho. Qual é o critério disso aí? Como é que você mede? Não, eu garanto que ele abriu. Pô, o fato dele ter aberto não quer dizer absolutamente nada. Então eu cheguei à conclusão de que não adianta colocar um vendedor para fazer outra coisa que não seja vender. Ele não pode procurar cliente. Por isso que eu desenvolvi o Client Hunter. Né? E o Client Hunter hoje, o que ele faz? Ele aproxima as pessoas. Então o que eu faço? Sob a minha responsabilidade, como eu já estou velho, eu tenho essa voz de velho, eu não sei se pelo meu passado, e hoje em dia também, você fala com uma pessoa, ela imediatamente olha no Google e já vê teu currículo, vê tua ficha, e fala, não, espera um pouquinho, esse cara não é um garoto que está tentando me empurrar alguma coisa, esse cara deve ter uma mensagem. Então, eu começo a falar para as pessoas assertivamente, informando para elas algo que elas precisam, e aí eu aproximo os clientes. Então, isso foi a métrica da coisa. Porque você fala ou aumento de receita ou redução de custos. Exatamente. Eu sou pelo aumento de receita, eu não tenho outra opção. Mas quando alguém chegar para mim e falar, eu vou mandar funcionário embora para reduzir custo, eu acho indecente alguém pensar uma coisa dessa. Assim, o errado é você que não está vendendo mais. É você que está calculando mal a tua estratégia de marketing, é você que não está atendendo o teu... Sim. Né? E aí, não sei se eu ainda tenho tempo, né? Porque tem um pouquinho aí, mas pode falar. Mas não só para falar sobre os livros, que é uma outra experiência, porque o meu negócio, como eu falei, eu tenho a capacidade para aprender qualquer coisa. Então, se eu consigo escrever, claro que existem editoras como a Docente que podem facilitar a vida de muita gente, mas não é fácil. Então eu falei, se eu tiver que comercializar o meu livro, eu vou fazer o meu livro. Então eu comecei a estudar editoração, eu comecei a estudar técnicas de escrevo os meus livros, faço a editoração, faço a arte da capa, faço a laminação e encaderno. Como encadernar é um negócio difícil, eu inventei uma prensa encadernadora que faz livros e que acaba dando esse resultado aqui, que me parece bastante interessante. Mas a fase de eu prensar os livros e encadernar, eu já estou em outra, porque agora eu já estou desenvolvendo outro negócio, pelo fato até de ser volúvel. Mas a verdade é que dá para fazer, quer dizer, eu consigo fazer uma coisa bem feitinha, bem montada, com acabamento profissional, sendo doméstica. Perfeito. Paulo, você realmente é acima da média e onde as pessoas veem um problema, você já enxerga a oportunidade. Eu só vejo a oportunidade. Consegue realizar, isso que é bacana. Eu sou daqueles caras que jogam no time da solução, sabe? Eu não faço parte do problema. Não faço parte do problema. Tanto que uma das razões que eu acho que eu tive muito sucesso como executivo era que eu falava para o pessoal, se você entrar na minha sala com um problema, você vai sair com 2, porque você vai voltar com o seu e vai ter mais um meu. Então, eu acho que qualquer profissional, isso eu acho que é uma dica que eu posso dar. Sim. Você vai falar com o seu chefe sobre um problema, então pense em pelo menos 3 soluções, ofereça para ele e ele como chefe escolhe uma. Porque mandar é a capacidade de assumir risco. Então você às vezes não pode assumir o risco. Então você leva 3 soluções e pede para ele decidir. Se ele achar que nenhuma das 3 está boa, ele provavelmente vai te dar uma melhor.
para isso que ele é chefe. Exatamente. Né? Agora, entrar na sala dele e falar, eu estou com um problema, você, meu amigo, né? Você está com 2 agora, porque se você só tinha um... Perfeito. Ô Paulo, eu quero que você volte outras vezes aí, até para falar dos seus contos breves aí. Dos contos breves. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas aí, seu telefone aí, se você quiser. Sim. Um e-mail, sei lá. Veja, como mensagem para vocês, na realidade é o que eu falo. Eu não sirvo de exemplo para ninguém, porque eu, como eu falei, eu sou um cara volúvel, mas uma coisa eu faço direitinho. Eu estudo os meus negócios, eu estudo a forma de adquirir conhecimento, sempre usando o método precisão e disciplina. Guardem isso, que se vocês conseguirem aplicar isso, já é metade do caminho andado. E o meu nome é Paulo Aquino, né? A minha empresa ela chama PCA MKT, e o nosso site é pcamkt.com.br. O meu zap é 011 97152 9787. Se você estiver disposto a bater um papo, eu falo muito, viu? Deu para perceber que eu tenho histórias para contar. Mas você ligando, vai ser sempre um prazer atender vocês, receber as mensagens. Porque, olha, eu falo sério, eu não quero morrer um cara culto. Eu gostaria de exaurir o meu conhecimento, tornando outras pessoas com um pouco da minha cultura. Porque você ser uma ilha de sabedoria no mar de ignorância não serve para absolutamente nada, né? Você é inspirador. Muito obrigado, e gente, pela oportunidade. Muito obrigado. Não. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional Paulo Aquino, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.